Neste vídeo eu vou repassar com vocês a aula 3 do fascículo Álgebra Linear 2, volume 1. A aula 3 trata do assunto polinômios característicos. Bom, na aula 2 e na aula 1 nós vimos na aula 1, na verdade, a gente viu o conceito de autovalor de uma matriz, posteriormente conceito de autovetor de uma matriz. Na aula 2 a gente viu como calcular esses autovalores e autovetores para algumas matrizes especiais. Nessa aula a gente vai aprender uma fórmula sistemática para calcular os autovalores de uma matriz quadrada de ordem n. A gente vai ver que a gente pode determinar os autovalores de uma matriz quadrada de ordem n calculando as raízes de um polinômio, que a gente vai chamar de polinômio característico. Tá? Bom, abaixo aqui então a gente tem a definição do que é o polinômio característico de uma matriz. Tá? Então, seja A uma matriz quadrada de ordem n, com entradas reais, o polinômio p de x obtido ao se calcular o determinante da matriz x vezes a identidade de ordem n menos a, que é essa matriz aqui. Então, o polinômio p de x obtido com o cálculo desse determinante, ele é chamado de polinômio característico da matriz A. Então, por exemplo, vamos supor que A seja a matriz 1, 2, 3, 0. Como que a gente calcula o polinômio característico de A? Então, a gente precisa primeiro obter a matriz x vezes a matriz identidade de ordem 2 menos a matriz A. Então, x vezes a matriz identidade é a matriz x, 0, 0x, menos, então, a matriz 1, 2, 3, 0. Então, isso vai dar a matriz x menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3 e x menos 0. Então, o polinômio característico dessa matriz é o determinante de x vezes a identidade de ordem 2 menos a, que é igual a x menos 1 vezes x, menos 3 vezes menos 2, que é 6. Então, isso é x ao quadrado menos x menos 6. Então, esse é o polinômio característico dessa matriz. Bom, a gente vai ver agora que esse polinômio ele vai ser útil para a gente obter os autovalores de uma matriz. Tá? Então, a gente tem aqui, antes de passar para essa classificação de autovalor a partir do polinômio característico, via esse teorema, a gente vai primeiro tratar de algumas definições que aparecem aí após a definição de polinômio característico. Se A, então, é uma matriz de ordem n e lambda é um autovalor dessa matriz, a multiplicidade algébrica do autovalor lambda é a sua multiplicidade como raiz do polinômio característico. Tá? Então, na verdade, aqui eu já estou afirmando que um lambda real ele vai ser autovalor da matriz A se e somente se ele for uma raiz do polinômio característico. Tá? Ou seja, se ele satisfizer essa equação. Bom, por que as raízes, então, do polinômio vão ser os autovalores da matriz? Como que a gente calculava o autovalor? Por definição, lambda é autovalor de uma matriz A quadrada de ordem n, se e somente se existir um vetor V não nulo
não identicamente nulo, tal que A vezes V é igual a lambda vezes V. Ou seja, se e somente se lambda V menos A vezes V é igual a zero. Ou seja, se e somente se lambda vezes a matriz identidade menos A vezes V é igual a zero. Essa igualdade é equivalente a um sistema linear homogêneo. Esse sistema, a gente procura os valores de V, as entradas do vetor V, de tal forma que esse sistema possua pelo menos uma solução não nula, já que a gente deseja que V seja um vetor não identicamente nulo. Então, pelo menos uma das entradas do vetor V, uma das coordenadas do vetor V, tem que ser diferente de zero. Esse sistema, sendo linear homogêneo, ele obrigatoriamente tem a solução trivial como solução, ou seja, a solução onde V é identicamente nulo, tá? Então, esse sistema ele vai ter solução diferente de zero. Nós vimos lá utilizando a regra de Cramer, se e somente se o determinante dessa matriz aqui for diferente de zero. Né? Porque a gente viu que, vamos imaginar que a gente tem o seguinte sistema. Eu não vou chamar de A, vou chamar de, para não confundir com esse A aqui, de T, tá? Vamos considerar T uma matriz, então, e o sistema T vezes X igual a zero, considerando X, esse X maiúsculo aqui, um vetor coluna. Então, a gente sabe que esse sistema admite solução não trivial, já que a gente sabe que ele sempre admite pelo menos a solução trivial, ou seja, o sistema ele é sempre possível, ele vai assumir a solução não trivial se e somente se o determinante da matriz T for diferente de zero. Então, por isso que o polinômio característico, as raízes do polinômio característico equivalem aos autovalores da matriz, já que o polinômio característico é exatamente a solução, é exatamente o determinante dessa matriz. Tá? Então, os autovalores são os valores. Melhor, eu que estou escrevendo errado, né? Esse sistema ele admite solução não trivial se e somente se esse determinante for igual a zero. Me perdoem, gente. Tá? Porque se ele for igual a zero, claro que a gente vai ter soluções zero sobre zero, que são expressões indeterminadas, né? Se a gente fosse usar a regra de Cramer aqui, tá? Já que a solução pela regra de Cramer, não sei se vocês se lembram, era D1 sobre D, Y era D2 sobre D, D sendo o determinante de T, e D1, D2 sendo o determinante da matriz obtida a partir da matriz de D, né, onde a gente calcula o valor do determinante D, trocando a coluna, no caso de X, trocando a primeira coluna toda por zeros. Então, D1, D2, D3 sempre vão ser iguais a zero. Tá? Então, esse sistema ele vai possuir a solução não trivial se D for zero. Porque aí a gente obtém zero sobre zero, que é uma expressão indeterminada, então a gente vai possuir, o sistema vai possuir infinitas soluções, tá? Bom, então, se lambda satisfizer essa igualdade aqui, significa que lambda é raiz do polinômio característico P de x, que é igual a
ao determinante de x vezes a identidade menos a. Tá ok? Bom, a segunda observação, ou a segunda definição, né, é que o autoespaço associado ao autovalor lambda, que a gente denota por E de lambda, ele é um subespaço que é um subespaço de Rn, né, que é gerado por todos os autovetores associados ao autovalor lambda. A multiplicidade geométrica de um autovalor, ela é a dimensão do autoespaço E de lambda. A multiplicidade algébrica de lambda, ela coincide com a multiplicidade algébrica das raízes do polinômio característico, tá? Ou seja, vamos supor que P de x seja um polinômio da forma x menos 1 ao quadrado, para uma matriz A de ordem 2. Bom, então, a gente diz que 1 é uma raiz de P de x de multiplicidade 2. Agora, se P de x fosse igual, por exemplo, a x menos 1 vezes x mais 1, a gente diria que 1 é uma raiz de multiplicidade 1 e menos 1 também é uma raiz de multiplicidade 1. Tá? Então, nós temos a definição de duas multiplicidades referentes às raízes do polinômio característico. Tá? Então, a multiplicidade geométrica ela é definida como a dimensão do autoespaço E de lambda. Tá? Nós vamos fazer esses cálculos para alguns exemplos, na verdade, resolvendo alguns exercícios dessa aula. Bom, a gente pode observar ainda que o coeficiente do termo mais alto, de mais alto grau no polinômio característico, ele é igual a 1. E por isso a gente diz que o polinômio característico é um polinômio mônico. Exatamente porque a gente multiplica x vezes a matriz identidade de ordem n. Então, quando a gente descreve essa matriz x menos identidade de ordem n menos a, sempre vai aparecer aqui x menos alguém. Na verdade, menos a1. Então, quando a gente calcula claro que vai aparecer x menos A22, né? Até x menos ANN. Então, quando a gente calcula o determinante dessa matriz, o coeficiente de x elevado a n vai ser sempre 1, tá? Do determinante que aparece aí. Bom, então vamos resolver alguns exercícios dessa aula, calculando, por exemplo, autovalores de uma matriz utilizando o polinômio característico. Então, nesse primeiro exercício dessa aula, é pedido para determinar os autovalores e também determinar bases para autoespaços correspondentes da matriz quadrada de ordem 2 que aparece aí. Bom, então, a primeira coisa a se fazer é calcular o polinômio característico. A gente sabe que P de x é igual ao determinante da seguinte matriz: x vezes a matriz identidade de ordem 2 menos a matriz que eu vou chamar de A. Tá? Quem é x vezes a identidade de ordem 2 menos A? Isso é a seguinte matriz: x, 0, 0x, menos 3, 8, 0, menos 1. Isso dá x menos 3, 0 menos 0, 0 menos 8 e x menos menos 1, que é igual a x mais 1. Então, P de x, que é o determinante dessa matriz, é dado por x menos 3 vezes x mais 1 menos menos 8 vezes 0, que é 0. Então, dá só isso. Bom,
as raízes desse polinômio são obtidas só de olhar para o polinômio, né, já que ele já está fatorado. Então, a gente sabe que as raízes são x igual a menos 1 e x igual a 3. Né? Já que se x for 3, a gente obtém 0 aqui. 0 vezes qualquer coisa é 0. E se x for menos 1, a gente obtém 0 aqui. Tá? Então, lambda é alto valor de A se e somente se P de lambda for igual a 0. Ou seja, se lambda é raiz de P de x. Se somente se lambda for igual a 3 ou lambda for igual a menos 1. Então, a gente determinou os autovalores. Agora, a gente quer determinar a base para os autoespaços. Para isso, a gente precisa determinar os autoespaços. Né? Então, a gente precisa determinar o E de 3 e E de menos 1, o autoespaço associado ao autovalor 3 e o autoespaço associado ao autovalor menos 1. Bom, o autoespaço associado ao autovalor 3 é o conjunto dos autovetores associados ao autovalor 3. Então, V pertence a E de 3 se e somente se 3 vezes a identidade de ordem 2 menos A vezes V for igual a 0, que é o mesmo que dizer que A vezes V é igual a 3 vezes V. Tá? A gente sabe que V é autovetor de A associado ao autovalor 3, se isso que acontece. Né? Bom, então a gente precisa, vamos considerar V, então a gente sabe que V tem que ser um vetor de R2, já que A é quadrada de ordem 2. Eu vou considerar então V da forma XY. Então, a gente precisa determinar soluções não triviais desse sistema. Tá? Para a gente escrever esse sistema, basta a gente olhar para essa matriz x vezes a identidade menos A e trocar o x por 3. Né? Multiplicar isso pelo vetor xy e igualar a 0. Tá? Então, 3 vezes identidade 2 menos A, identidade de ordem 2, né, menos A, é a seguinte matriz. 0, menos 8, 0, 4. Tá? Eu substituí x por 3 aqui e aqui. Então, multiplicando isso por V e igualando ao vetor de R2 identicamente nulo. Então, o sistema que a gente obtém é o seguinte: 0x mais 0y igual a 0. A primeira equação, que não diz nada para a gente, né? Já que 0 igual a 0. E a segunda é que menos 8x mais 4y igual a 0. Nós podemos dividir a segunda equação por 4 e obter menos 2x mais y igual a 0, ou seja, y igual a 2x. Então, todo vetor da forma x, 2x, já que y igual a 2x, ele pertence a E de 3. Ou seja, a gente pode escrever E de 3 como os vetores xy pertencentes a R2, tal que y é igual a 2x, ou ainda a gente pode escrever x, esse é o conjunto dos vetores da forma x, 2x, tal que x pertence aos reais, e ainda podemos escrever E de 3 como o subespaço de R2 gerado pelo vetor 1, 2, já que
nós podemos escrever x, 2x, já que x tem que ser diferente de zero para que esse vetor não seja identicamente nulo, né? Então, isso pode ser escrito como x vezes 1, 2. Tá? Então, 1, 2, o vetor 1, 2, ele é um vetor que gera esse subespaço. Como um vetor não nulo, ele é LI, ou seja, linearmente independente, então esse conjunto forma uma base para esse autoespaço. Tá? Agora a gente vai determinar uma base para o autoespaço. Opa, eu quero acrescentar uma. Para o autoespaço associado ao alto valor menos 1. Então, nós sabemos que V pertence a esse autoespaço se e somente se menos 1 vezes a identidade de ordem 2 menos A vezes V for igual a 0. Tá? Então, basta a gente substituir x por menos 1 aqui e aqui, nessa matriz, né? Já aqui fica menos 1 vezes 2 menos A. Então, essa matriz vai ser menos 4, 0 menos 8, e 0. Então, a gente vai multiplicar isso por V e igualar ao vetor identicamente nulo. Então, nós obtemos o seguinte sistema, né? Menos 4x mais 0y igual a 0, menos 8x mais 0y igual a 0. Então, isso implica que x é 0, portanto, v é da forma 0y, que pode ser escrito como y que multiplica 0, 1. Então, E de menos 1 é o subespaço gerado pelo vetor 0, 1. Logo, esse vetor sendo não nulo, né, é linearmente independente, portanto, forma uma base para esse subespaço, que é o autoespaço associado a menos 1. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o polinômio característico. Olha, 3, então, é uma raiz de p de x de multiplicidade algébrica igual a 1. Menos 1 também é uma raiz de p de x de multiplicidade algébrica 1. Por quê? Porque as potências que aparecem aqui são iguais a 1. Tá? Também, 3 é um alto valor de A de multiplicidade geométrica igual a 1, porque a dimensão do autoespaço associado a esse alto valor é 1, já que um vetor gera esse autoespaço, né? Então, a dimensão de E3 é 1. A dimensão de menos 1 também é igual a 1, já que só temos um vetor associado, um vetor que gera esse autoespaço. Tá? Então, tanto multiplicidades algébricas quanto geométricas são iguais para esses dois autovalores. Ok? Bom, eu não vou fazer o 2. O 2 já que é uma matriz 2 por 2, é bem parecido com o 1. Eu vou fazer o 3. Aqui A é uma matriz de ordem 3, né? Então, no item A é pedido para determinar os autovalores e as bases para os autoespaços correspondentes, né? Dessa matriz, e na letra B é pedido para determinar as multiplicidades algébricas e geométricas de cada autovalor. Bom, então, vamos determinar os autovalores calculando as raízes do polinômio característico de A. Então, a gente precisa calcular o determinante dessa matriz, x vezes a identidade de ordem 3 menos A,
essa matriz é igual, melhor, deixa eu já escrever, P de x é igual ao determinante que a gente, deixa eu escrever aqui primeiro, det de x vezes a identidade de ordem 3 menos a, que é igual ao determinante de x identidade menos a vai dar x menos 4, 0 menos 0, 0 menos 1, 0 menos menos 2, que é 2, x menos 1, 0 menos 0, 0 menos menos 2, que dá 2, 0 menos 0 e x menos 1. Esse determinante, observem que eu já usei as barras aqui para indicar que é o determinante que eu estou calculando. A gente vai usar Laplace para calcular esse determinante. Vamos escolher a primeira linha. Então, isso vai dar x menos 4 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Já que esse termo aqui é o termo A1. Então, menos 1 ao quadrado é 1, vezes o determinante da matriz obtida dessa, retirando essa coluna e essa linha. Então, é o determinante dessa matriz aqui, que dá x menos 1 vezes x menos 1. Mais 0 vezes isso que é 0, né? 0 vezes o determinante de uma outra matriz, mais 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, que é menos 1 à quarta, que é igual a 1, vezes o determinante da matriz obtida retirando essa coluna e essa linha, terceira coluna e primeira linha. Então, vai dar o determinante dessa matriz, que é 2 vezes 0, menos 2 vezes x menos 1. Ah, desculpem, aqui é menos 1, né? Que aparece aqui. Então, aqui tem que ter um menos. Vezes menos 2 vezes 0, menos 2 vezes x menos 1. Então, isso dá x menos 4 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes x menos 1. Eu vou colocar x menos 1 em evidência. Isso dá x menos 4 vezes x menos 1, mais 2. Eu só estou escrevendo assim para a gente já escrever o polinômio na forma fatorada e determinar as raízes, tá? Então, isso vai ser igual a x ao quadrado, menos 5x, mais 4 mais 2, mais 6. Isso é x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, né? Que dá x ao quadrado, menos 3x menos 2x é menos 5x, menos 2 vezes menos 3 dá 6. Então, as raízes desse polinômio são 1, 2 e 3. Então, os autovalores de A são lambda igual a 1, lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Agora, a gente precisa determinar as bases para os autoespaços correspondentes. Então, a gente quer calcular E de 1 para depois determinar uma base para esse autoespaço, né? Bom, V, ele pertence a E de 1, se e somente se 1 vezes a identidade de ordem 3 menos A vezes V for o vetor nulo. Então, 1 vezes a identidade de ordem 3 vai ser igual, a gente vai substituir x por 1 aqui, né? Então, vai ficar 1 menos 4, que é menos 3, 0 menos 1, depois 2,
0, 0 e 2, 0, 0. Também, né? Então, essa matriz vezes, essa é a matriz identidade menos A, né? V eu vou considerar como x, y e z. Já que a matriz ela é de ordem 3, eu tenho que considerar V um elemento de R3, né? Igualar isso ao vetor nulo de R3. Então, esse sistema linear é menos 3x menos z igual a 0, 2x mais 0y mais 0z igual a 0, a terceira equação também. Então, primeira e terceira equações são iguais, né? Então, se x é 0, substituindo na primeira equação, a gente obtém z igual a 0. Então, v é da forma 0, y, 0, já que x e z tem que ser iguais a 0. Então, qualquer vetor dessa forma é autovetor associado ao autovalor 1. Como a gente pode escrever esse vetor como y vezes 0, 1, 0, e v tem que ser e y tem que ser diferente de 0, né, já que v não pode ser o vetor identicamente nulo. Então, E de 1 é o autoespaço gerado por esse vetor. Bom, se nós olharmos para o polinômio característico, a gente pode concluir que as multiplicidades algébricas dos autovalores 1, 2 e 3 são todas iguais a 1, já que são as potências do polinômio x menos lambda, né? Bom, nós acabamos de ver que a dimensão do autoespaço associado ao autovalor 1 é 1. Então, sua multiplicidade geométrica é igual a 1. Tá? Agora, a gente vai calcular a multiplicidade, ou melhor, o autoespaço, né, primeiro, associado ao autovalor 2. Então, para isso, a gente vai calcular a matriz 2 vezes identidade de ordem 3 menos A. Vamos multiplicar por V e igualar isso a 0. 2 vezes a identidade menos A, para a gente obter essa matriz, a gente vai substituir x por 2 no polinômio característico aqui, né? Então, vai ficar 2 menos 4, que é menos 2. 0 menos 1. Depois, 2 menos 1 é 1, então vai ficar 2, 1, 0. E 2, 0, 1. Nós vamos multiplicar por x, y, z e igualar ao vetor identicamente nulo. Esse sistema é equivalente a menos 2x menos z igual a 0, 2x mais y igual a 0 e 2x mais z igual a 0. Observem que a primeira e terceira equações são idênticas, né? Então, dessa equação, a gente conclui que z é menos 2x e da segunda que y é igual a menos 2x. Então, v é da forma x menos 2x menos 2x, que é igual a x que multiplica 1 menos 2 menos 2. Como x é diferente de 0, né? A gente pode concluir, então, que o autoespaço 2 é gerado por esse vetor 1 menos 2 menos 2. Portanto, a dimensão do autoespaço associado ao autovalor 2 é 1, já que esse autoespaço já que uma base, né, desse autoespaço tem um único vetor. A gente, obviamente, está lembrando que um vetor não nulo é linearmente independente, né? Então, o conjunto gerador LI forma uma base
para um subespaço. Então, a multiplicidade geométrica do alto valor lambda igual a 2 também é igual a 1. E a gente vai concluir agora que a multiplicidade geométrica do alto valor 3 também é 1, tá? Bom, então a gente vai substituir agora x por 3 para calcular o alto espaço associado ao alto valor 3. Vai ficar menos 1, 0, menos 1. Na segunda linha vai ficar 2, 2, 0. E na terceira, 2, 0, 2. Vamos multiplicar isso por v, que é xyz, e igualar ao vetor identicamente nulo. Então, isso dá o sistema menos 3x menos z igual a 0. 2x mais 2y igual a 0. Opa, aqui eu fiz 3 menos 4 é menos 1 e eu escrevi menos 3 aqui, me desculpem. Aqui é menos 1, então aqui é menos x. A última equação vai dar 2x mais 2z igual a 0. Bom, da primeira e terceira equações que são idênticas, a gente conclui que z é igual a menos x. E da segunda aqui, y é igual a menos x. Então, o vetor v, para ser um vetor de R3, ele tem que ser da forma x, de E de 3, né? Menos x, que a gente pode escrever como x que multiplica 1 menos 1, menos 1. Então, E de 3 é o alto espaço gerado por esse vetor, que é Li, e, portanto, forma uma base para esse alto espaço, que então tem dimensão 1, logo a multiplicidade geométrica desse alto valor também é igual a 1. Tá? Aí eu deixo para vocês treinarem, resolver o quarto exercício e... Não, o quinto eu vou resolver, tá? Eu deixo para vocês resolverem o 4, que eu não fiz, e o segundo, que eu também não fiz. Vamos fazer o 5 agora. No 5 é pedido para determinar os valores de A, B, C, D, E e F, de modo que esses três vetores aí sejam autovetores dessa matriz. Bom, e os autovalores associados? Será que está perguntando? Está pedindo para determinar os valores de A, B, C, D, E e F e também determinar os autovalores associados a esses autovetores. Bom, V1 é autovetor de A se existir um escalar lambda tal que, vou escrever isso, é autovetor de A se somente se existir lambda real, podendo lambda ser igual a 0, tá? Tal que A vezes V1 é igual a lambda vezes V1. Então, a gente vai calcular A vezes V1, né? Vamos fazer A vezes V1. A vezes V1 vai ser o produto de 1, 1, 1, A, B, C, D, E, F, por 1, 1, 1, que é V1. Isso vai dar 3. A mais B mais C, D mais E
mais F. E a gente quer que isso seja igual a lambda V1, ou seja, lambda, lambda, lambda. Isso dá o seguinte sistema: 3 igual a lambda, A mais B mais C igual a lambda, D mais E mais F igual a lambda. Bom, então, V1 é alto valor se esse sistema aqui possuir solução, né? Se essas três equações forem coerentes. Bom, lambda, já que lambda é igual a 3, então A mais B mais C tem que ser igual a 3, que tem que ser igual a D mais E mais F. Tá? Então, a condição para que esse V1 seja autovetor dessa matriz é essa. E para a gente determinar o alto valor associado, a gente já determinou, né? Nesse caso, lambda tem que ser igual a 3 para que isso aconteça. Tá? Agora a gente vai determinar condições para que valores de A, B, C, D, E, F, para que V2 seja autovetor dessa matriz. Bom, então a gente vai multiplicar A por V2. Deixa eu escrever aqui de novo. A é 1, 1, 1. A, B, C, D, E, F. V2 é 1, 0, menos 1. Então, nós queremos que A vezes V2 seja igual a lambda vezes V2, sendo lambda um número real. Multiplicando A por V2, a gente obtém 1 menos 1, que é 0, né? Porque vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes menos 1. A menos C e D menos F. Então, a gente quer que isso seja igual a um escalar. Eu agora vou mudar, tá? Vou chamar de lambda para a gente não pensar que são os mesmos valores. Alfa vezes 1, alfa vezes 0 e alfa vezes menos 1, que é menos alfa. Então, a gente quer que alfa seja igual a 0, que A menos C seja igual a 0, que D menos F seja igual a menos alfa. Como alfa é 0, isso tem que ser 0. Então, A deve ser igual a C e D igual a F. Por fim, a gente tem que analisar agora condições para que V3 seja autovetor dessa matriz. Bom, multiplicando A por V3 aqui, deixa eu escrever V3 aqui. V3 é o vetor 1 menos 1, 0. Então, A vezes V3 vai dar 0, A menos B, D menos E. Isso tem que ser igual a beta menos beta e 0. Ah, tá. Antes de continuar aqui, o alto valor associado ao autovetor V2 é 0, né? Já que a gente encontrou que alfa é 0. Beta é o alto valor associado ao autovetor V3. Vamos ver o valor de beta, então. Beta também vai ter que ser 0, né? Já que 0 igual a beta, A menos B, deve ser igual a menos beta, como beta é 0, isso é 0, ou seja, A tem que ser igual a B.
e D menos E deve ser igual a zero, ou seja, D deve ser igual a E. Bom, no enunciado do exercício é pedido para determinar esses valores de A, B, C, D, E e F, de forma que esses três vetores sejam simultaneamente autovetores da matriz A. Então, a gente vai fazer agora a interseção dessas três condições, né? Bom, a primeira diz isso, a segunda diz que A deve ser igual a C e D deve ser igual a F, e a terceira diz que A deve ser igual a B e D igual a E. Então, isso aqui, A deve ser igual a B, que deve ser igual a C, D igual a F igual a E, e a soma deve ser igual a 3. Então, a gente conclui que A mais A deve ser igual a 3, e D mais D também deve ser igual a 3, ou seja, A deve ser igual a 1 e B deve ser igual a 1. Logo, desculpem, é D. Escrevi B de novo, né? D igual a 1. Já que A igual a C igual a B, então B e C também iguais a 1. Então, a condição é A igual a 1, igual a B, igual a C, igual a D, igual a E, igual a F. Todos esses números devem ser iguais a 1, tá? Para que esses três vetores sejam autovetores associados a essa matriz. E a gente viu que 3 é o autovalor associado a V1 e 0 é autovalor associado tanto a V2 quanto a V3. Tá?